Ótimo, já está gravando. Então, pessoal, o objetivo hoje do nosso bate-papo é poder mostrar para vocês, né, alguns exemplos relacionados à parte da introdução de artigo científico, que eu acho que todo mundo que mandou para mim faltou alguns pontos, né? Uma coisa que foi comum, né, que foi recorrente em todos os trabalhos, assim, um trabalho escrito colocado em primeira pessoa, por exemplo, nós, nossa ideia, nosso grupo, né? E o trabalho, todo trabalho acadêmico, ele não pode ser escrito em primeira pessoa. Outra coisa também que faltou foi a questão da referenciação. Então, quando você escreve um artigo científico, você não está pautado só na sua opinião. Então, você fala lá, por exemplo, este trabalho tem o objetivo de apresentar a importância de comer banana todos os dias. Você não pode falar assim, ó, segundo a opinião do meu grupo, né? Segundo aquilo que eu pesquisei, não. Segundo pesquisas junto à, sei lá, Instituição Brasileira de Alimentos, segundo informação da Anvisa. Então, você pode começar assim. Imagina que a introdução você fala assim, ó. Você começa desse jeito. Já que você vai falar da importância da alimentação com banana, você fala assim, ó. Por exemplo, tá? O Brasil é um dos maiores produtores de banana do mundo. Todos os anos são produzidas cerca de 250 mil toneladas de banana. A maior parte é exportada, mas parte dessa produção é direcionada para consumo interno, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Banana, a ABRABP, por exemplo. Certo? Aí você pode colocar lá, a banana é um alimento que é rico em potássio e, segundo a Anvisa, o potássio ele é benéfico para a saúde por causa disso. Então, repare que você não está se fiando só na sua opinião. Você tem uma ideia, que é propor a importância das pessoas comerem banana, porém, você está defendendo a sua ideia baseado naquilo que um órgão, que uma instituição, que uma publicação cientificamente reconhecida fala. Então, você não está dizendo que as pessoas devem comer banana porque você pensa nisso. Você está dizendo que as pessoas devem comer banana porque a Anvisa disse que banana faz bem para a saúde. Percebem a diferença? Eu vou compartilhar a minha tela aqui e eu vou mostrar dois exemplos para que vocês possam acompanhar, tá? Deixa eu pôr aqui, compartilhar, área de trabalho. Aqui. Perfeito. Estão vendo essa tela que eu coloquei agora, pessoal? Desse artigo? Estão vendo? Sim. Ok. Então vamos lá, ó. Esse artigo eu vou rolar a tela para cima aqui, ó. O título dele é aqui, ó. Convivência com animais de estimação. 2 pontos. Um estudo fenomenológico. Rapaz, eu achei interessante esse tema, hein? Eu gosto tanto de bichinho de estimação. O que será que é esse estudo fenomenológico? Eu vou dar uma olhada onde para saber o que é, o que vai tratar isso aqui é na introdução. A introdução é uma espécie de amostra grátis daquilo que nós estamos desenvolvendo. Ele é a propaganda, ele é a isca, é o chamariz que vai prender a atenção da pessoa, do meu leitor. Então, eu vou dar uma lida aqui na introdução para vocês entenderem mais ou menos como é. Então, repare, eu vou falar sobre a importância da convivência com animais de estimação. É um estudo de fenômenos, um estudo fenomenológico, tá? Mas olha só, ele não começa logo de cara falando a importância da convivência com animais de estimação. Não, primeiro ele fala assim, ó. A relação dos animais com o homem tem início na pré-história. Olha só, não estou falando dos tempos atuais, estou falando lá da pré-história. Reparem que eu estou preparando o ambiente, né? Eu estou preparando o leitor, eu estou criando um clima para que eu possa passar informação para ele. Quando os animais eram utilizados como forma de proteger o território em que o homem vivia.
dando auxílio à caça e transporte de cargas e humanos. Olha só, entre parênteses, Caetano, 2010. Quem falou a respeito disso não é a pessoa que está escrevendo, foi o Caetano, 2010. Eles estão usando aquilo que o Caetano escreveu para defender a ideia deles. Aí ele segue, ó. O homem sempre dependeu de interações com outras espécies para sua sobrevivência, sendo que esta relação, a priori, era de predação, passando mais tarde para domesticação. Quem falou isso? O Hart, 1985. Então, repare, eu ainda não estou fazendo citações, eu estou dizendo quem pensa igual a mim. Quem é que deu a ideia antes de mim? Aí segue. Conforme essa interação foi se desenvolvendo, surgiram ideias a respeito da utilização de animais como recurso terapêutico. Olha só, agora eu já estou... Primeiro eu falei da convivência do homem com o animal. Agora eu já estou começando a trazer mais para o meu assunto, ó. No Brasil, em meados da década de 50, a doutora Nise da Silva utilizou animais para tratamento de pessoas em um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro. Por volta de 1960, o Dr. Boris Levinson utilizou animais para tratamento com crianças. Olha onde está escrito isso, Vivaldini, 2011. Nos últimos anos, vários profissionais das áreas de saúde estão utilizando animais como recurso de tratamento físico e psíquicos. Quem falou isso? Lima e Souza, 2004. Segundo Costa, 2006, os animais de estimação proporcionam uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, no sentido de eles trazerem estados de felicidade, diminuírem sentimentos de solidão e auxiliam na melhoria da condição física e psíquica. No Brasil, utiliza-se a ecoterapia, né, a terapia com animais, o cavalo, né? Alguns chamam de equitação, que é o uso de cavalos como recurso terapêutico. A terapia assistida por animais e atividades assistidas por animais. Então, outros autores que falam a respeito disso. Aí, esse meio aqui, ele também vai falar um pouquinho a respeito disso. Vou pular para o último parágrafo aqui, ó. Considerando a relevância que os animais possuem na vida das pessoas, olha só, buscou-se, com essa pesquisa, identificar a influência do convívio de animais de estimação na vida de pessoas a partir da percepção dos tutores, ou seja, das pessoas que acompanham, né, esse relacionamento do animal com o paciente, tá? Então, olha que legal, eu fiz toda uma ambientação, eu contei uma história, eu falei da vivência do homem com o animal desde a pré-história, e veio, chegou no meu assunto. Aí eu vou continuar, só para fechar a ideia que eu quero passar, ó. Para isso, foram realizadas entrevistas com 6 estudantes universitários da Universidade da região de Joinville, Universidade de Univille, que possuem algum animal de estimação, e então foram transcritas as percepções delas sobre a influência de conviver com um animal de estimação, os benefícios, aspectos negativos, sentimentos envolvidos nessa relação, tralalá, 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 tá? Então, isso é uma introdução, ela cria um contexto, cria um cenário, e aí ela chega na mensagem que eu pretendo transmitir. Mas, repare, ela sempre vai basear na opinião de alguém, de algum autor, de alguma publicação científica, fundamental. Vamos ver outro exemplo rapidão aqui, ó. Esse aqui também é outro exemplo bonitinho. Reparem que eu peguei coisas básicas, coisas simples, para vocês verem que se aplica a qualquer princípio, ó. Nós temos outro aqui que o título dessa pesquisa, desse artigo é Desenvolvimento de chocolate branco com extrato de erva mate. Olha que legal, chocolate branco com extrato de erva mate. Vamos lá para a introdução. Só de falar já deu água na boca, né? Olha que legal. Vamos lá. Então a introdução diz assim, ó. Olha que legal. Primeiro ele dá um relâmpago ali daquilo que ele quer falar. Então ele fala assim, ó. A legislação brasileira define chocolate branco como o produto obtido a partir da mistura da manteiga de cacau com outros ingredientes, contendo no mínimo 20%, ou seja, a cada 100 gramas de sólidos totais de manteiga de cacau. O produto pode apresentar recheio, cobertura, formato, consistência variados, segundo essa publicação do Brasil 2005. Beleza. Agora, né, já que ele deu uma ideia geral, básica, bem superficial, só do que é chocolate branco, segundo a legislação brasileira, agora ele entra no assunto. Ó, ele fala assim, ó.
O crescimento do setor de chocolates no Brasil, olha que legal, eu ainda não estou falando que eu pretendo fazer chocolate branco com erva doce, não. Estou falando do crescimento do setor de chocolates no Brasil. Tem sido constante nos últimos anos. O país é o terceiro maior fabricante de chocolate do mundo, atrás dos Estados Unidos e da Alemanha. Olha de onde veio isso? Da revista Doce, publicada em 2014. No ano de 2014, a produção brasileira foi de 781 mil toneladas. Quem falou isso? A ABICAB, né, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Chocolate e tudo mais, tá? Ocupando o terceiro lugar no ranking mundial de consumidores, o brasileiro tem aumentado gradativamente o consumo de chocolate nos últimos 3 anos, gerando um aquecimento de cada vez maior do mercado. Dados de 2015 mostram que 2,8 quilos de chocolate são consumidos por pessoa ao ano no Brasil. Em 2010, essa média era de 1,65 quilos, percebendo-se, portanto, um aumento de 69,6% no consumo de chocolate de 2010 para 2015, também segundo a ABICAB. Muito bem. Então, eu falei o que é chocolate branco segundo a legislação, falei que o Brasil é um dos maiores produtores do mundo de chocolate, falei que o consumo de chocolate do brasileiro está aumentando. Olha só, estou fazendo a rodeios. Eu não cheguei direto no assunto ainda, mas tudo que eu estou falando tem a ver com o assunto. Estou falando de chocolate. Aí vai, ó. Vários efeitos benéficos à saúde têm sido atribuídos ao consumo de erva mate. Ó, falei que eu tinha que falar de chocolate, agora eu vou falar de erva mate. Pesquisas revelam grande capacidade antioxidante do extrato da erva mate. Quem falou isso? Essa revista, Berté e Prece, ó, tá vendo? Estudos com extratos de erva mate demonstram eficácia na ação de ação cardioprotetora. Onde está escrito isso? Nessa Menini, né? De 2007. O consumo regular de chamate melhora as defesas antioxidantes por múltiplos mecanismos, tanto pelo aumento da circulação de corpos bioativos, como pela regulação dos mecanismos circulares e enzimáticos que combatem estresse oxidativo. Onde está isso? Matsumoto, 2009. As substâncias contidas na erva mate apresentam ações antioxidantes, estimulantes, antimicrobianas e diuréticas. Aí, aqui ele fala outra informação, ó. O estado do Rio Grande do Sul destaca-se no setor ervateiro com expressiva importância socioeconômica e cultural. No estado são cultivados mais 30 mil hectares de erva mate, tralá, tralá, tralá. Onde ele tirou essa informação? Sindimato, o Sindicato dos Produtores de Erva Mate. Agora, olha só, falei de chocolate, falei do consumo de chocolate, falei dos benefícios da erva mate. O que eu vou falar agora? Dentro desse contexto, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver um conceito diferenciado de chocolate branco, adicionado de extrato de erva mate, um ingrediente regional, que é da região onde o pessoal fez esse trabalho, né? De muita tradição no estado do Rio Grande do Sul. E oferecer ao consumidor do produto inovador que atenda às suas necessidades de saudabilidade, tendo em vista que a erva mate é rica em antioxidantes e que o chocolate branco, por não conter licor de cacau em sua fórmula, não traz benefícios à saúde como os chocolates que contêm elevado teor de massa de cacau. Então, o chocolate branco não traz os mesmos benefícios à saúde do que o chocolate que tem alto teor de cacau. Porém, como é que eu vou compensar isso? Colocando o bendito da erva mate, o extrato de erva mate misturado com chocolate. Então, o benefício da erva mate vai ser acrescentado ao chocolate. Então, a pessoa que comer esse chocolate com erva mate vai ter os benefícios da erva mate, já que não tem o benefício do chocolate. Entenderam o que é a essência de uma introdução? A introdução, ela contém elementos que defendem a ideia que você quer transmitir e que, ao mesmo tempo, trazem informações para o seu leitor para que ele entenda mais ou menos daquilo que você pretende falar. Então, você prepara o cenário, você transmite para ele informações a respeito do segmento que você pretende falar,
do mercado, do setor que você pretende falar. E aí você vai chegar no momento em que vai entrar no assunto propriamente dito. Mas isso normalmente, né, não é uma regra, mas normalmente é ali do meio para o fim daquilo que você está escrevendo da sua introdução. Entenderam mais ou menos, pessoal? Sim. Sim. Tá? Então, se vocês precisarem, consultem algum outro exemplo, né? Quando você entra ali na internet, no Google, e você coloca artigo científico, qualquer assunto que você colocar, existe grande probabilidade de encontrar exemplos, tá? Então, o que eu quero pedir para vocês não é para fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Em nome de Jesus eu imploro, não é isso. Você vai ver mais ou menos o que está escrito e vai tentar compor com o seu conteúdo, com o seu material. Pesquise algum instituto, alguma área científica da área que você está trabalhando. Então, por exemplo, tem o pessoal que está fazendo da questão da energia, da produção de energia ou do aproveitamento da energia que está sendo produzida no escritório, por exemplo. Então, você pode fazer uma pesquisa, procura, olha, tem algum livro, tem alguma publicação que fala, por exemplo, de quanto de energia o nosso corpo produz, por exemplo, quando a gente se movimenta? Olha que legal vocês fazerem um chamariz em relação a isso, né? Ou então, não, tem outro trabalho que está falando, por exemplo, eu não me lembro, qual que é, por exemplo, do Rian? Qual é o tema de vocês, Rian? Escreve aí para mim, meu querido, por favor. Sustentabilidade. Tá, acho que é aquela de vocês ensinarem, né, através de um jogo, ensinarem as crianças sobre reciclagem, essas coisas, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu não me lembro exatamente agora. Então, imagina que você vai falar sobre a questão da sustentabilidade, mas sobre crianças. Então, por exemplo, você vai falar assim, ó, você vai procurar algum artigo, algum livro, alguma coisa que fala que quando você ensina uma criança, quando você cria um hábito em uma criança, ela vai manter esse hábito para o resto da vida. Depois, você vai falar da questão da sustentabilidade, que uma tendência, é algo que a sociedade moderna está percebendo a importância de você focar em sustentabilidade, não só consumir, não só extrair da natureza, mas também tentar, de alguma forma, ou oferecer de volta para ela esse recurso de forma parcial, ou reaproveitar aquilo que já existe, como, por exemplo, a reciclagem. E aí, de repente, você chega no assunto. Diante do exposto acima, o presente trabalho tem o objetivo de criar uma ferramenta de ensino para as crianças de tal até tal idade, que ofereça para ela tal conhecimento a respeito de sustentabilidade através de um jogo, criando nelas o hábito de reciclar e de identificar a possibilidade de separar os elementos e fazer, então, o aproveitamento desses elementos em forma de reciclagem. Olha que legal! Então, você introduz o assunto, você faz uma preparação da ideia e chega naquilo que você quer vender, entendeu? Vamos ver quem mais que está aqui. Chayene, qual que é o seu tema, Chayene? Eu não me lembro de cabeça. É sobre a telha ecológica de isopor e abacate. Legal, olha só, esse dá para você fazer uma introdução muito bacana, porque assim, ó, a ideia da telha ecológica, eu me lembrei agora, aquela primeira parte que você escreveu ficou muito bacana. Só faltou vender um pouco mais a ideia do produto. Então, por exemplo, você coloca lá que por ano são descartadas tantas toneladas de isopor. Você também a casca do que é mesmo? De abacate? Isso. Casca de abacate. Então, por exemplo, você pode colocar lá: o Brasil é um produtor de abacate, o brasileiro consome tantas toneladas de abacate por ano. Eu não sei se existe essa informação, mas é algo que você vai precisar procurar para poder defender a sua ideia. Aí chega lá no final, você vai falar assim: ó, diante da identificação
dessa quantidade de isopor descartado, do mercado potencial de produção e de geração de resíduos da casca do abacate, identificou-se a oportunidade de desenvolver um novo produto que aproveita esses dois elementos, uma telha de isopor que vai ter também como composto a casca do abacate. Esse produto, se produzido em larga escala, possivelmente vai retirar da natureza ou vai impedir que seja descartado ou que chegue até a natureza tantas toneladas de isopor. Apesar da casca do abacate ser biodegradável, é um produto natural, orgânico, o isopor não é. Ele é um derivado de petróleo. Então, vai ser retirado tantas toneladas, né? Para a produção de uma única telha, nas medidas tal e tal, são utilizados tantos gramas, tantos quilos de isopor. Então, isso representa, né, que numa produção em escala, possivelmente tantas toneladas de isopor não chegarão até a natureza, sendo transformadas em telhas. Uma característica dessa telha é ser um produto de alta qualidade, de preço acessível. Então, vai permitir a pessoas de baixa renda ter acesso, por exemplo. Então, você fala, não, vai ser um produto nobre, de alto valor agregado. Então, é um mercado em potencial, é um produto a ser aplicado em construções de alto padrão, por exemplo. Então, essa é a jogada, entendeu? Você vender a sua ideia. E aí, você vai utilizar essa informação, né? Você vai vender primeiro a sua ideia baseado em algum autor. Então, você já trouxe a informação, por exemplo, da Associação Brasileira dos Produtores de Isopor, falando da quantidade que é produzida e da quantidade que é descartada. Você trouxe também a informação do Sindicato dos Produtores de Abacate, por exemplo. Não sei se existe isso, tá? Eu estou chutando aqui informações, né? Aí você pode falar, por exemplo, quanto que em média, uma casa ela recebe tantas telhas. Segundo o Sindicato de Construção, uma residência de tamanho médio, de tal área construída, ela tem um telhado de cerca de 150 metros quadrados. Estou chutando um valor que pode ser mais, pode ser menos, tá? 150 metros quadrados, o que representa um grande mercado para produtos do segmento. Então, se toda casa tem um telhado de, em média, 150, no Brasil nós temos 250 milhões de habitações, de casas. Olha o tamanho desse mercado, entendeu? A durabilidade da telha e tudo mais. Então, depois, quando você for desenvolver o trabalho, você vai entrar no detalhamento de cada uma dessas informações. Mas a introdução, ela é uma amostra grátis, é um gostinho para a pessoa que está lendo aquele texto, ela ter ideia daquilo que ela vai encontrar dentro do trabalho. Vocês entenderam mais ou menos, pessoal? Eu dei uma pirada aqui, mas é mais ou menos isso que vocês têm que fazer. Conseguiram captar? Sim, entendi, professor. É porque eu fiquei com medo de colocar. Na verdade, a gente ficou com medo de colocar qualquer coisa assim muito detalhada para não parecer a parte de desenvolvimento. Não, fique tranquila. Eu prefiro que vocês pequem pelo excesso do que pela falta. Pode ficar tranquila, tá? Ok, obrigada, professor. Imagina. Alguma pergunta, gente? Ficou claro para vocês essa exemplificação? Sim. Tá. Então, refaçam lá, façam os ajustes que têm que ser feitos. Se tiverem dúvidas, perguntem, tá? Eu sinto muito a falta de vocês me perguntarem, de vocês tirarem dúvida antes de entregar os conteúdos para mim, porque a probabilidade de vocês fazerem certo quando vocês perguntam é maior. Então, perguntem, não deixem de perguntar. Professor, eu estou terminando de fazer a parte aqui, eu estou com uma dúvida. Eu vou falar para você, manda para mim, deixa eu dar uma lidinha. Você vai mandar, eu vou ler e falar, faz assim, 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 pronto, faz o ajuste, já manda redondinho. Tudo bem, gente? Tudo sim, professor. Passem essa mensagem para os colegas aí do grupo de vocês, tá? Vou deixar isso aqui gravado para que as pessoas que não puderam assistir assistam depois. Se tiver qualquer dúvida, não deixem de perguntar. O importante é fazer um conteúdo legal, bem feito. Esse ano é um ano diferente, pessoal. É um ano que nós vamos ter que... todos nós temos que nos superar, tá?
Então, assim, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, apesar da dificuldade, apesar dos contratempos, nós vamos conseguir fazer trabalhos excelentes. Tenho certeza, tá? Nós vamos conseguir. Eu tenho fé em vocês. Eu tenho fé que a gente vai conseguir fazer trabalhos incríveis. Tá bom, queridos? Agradeço muito por terem vindo, por participar. Se tiverem qualquer dúvida, pode perguntar agora. Se não, pode deixar a mensagem de vocês no chat que eu respondo, tá bom? Perguntas agora? Nenhuma. Por enquanto, não. Tá bom. Espero que tenha ficado claro aí, gente. Muito obrigado. Vou parar a nossa gravação aqui então. E vou deixar disponível para os colegas